Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Vocês sabem que os protestantes, no feriado de Corpus Christi, fizeram a sua famosa Marcha para Jesus. E ali estiveram presentes também Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, respectivamente prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Eu pude contemplar, então, o discurso do Tarcísio, que foi praticamente uma pregação, e também estou acompanhando ultimamente aqui no canal algumas movimentações no sentido de pessoas persistentemente protestantes que ficam a fazer comentários de acordo com essa visão. E eu digo para vocês que, como um católico bem instruído, pelo menos com conhecimento suficiente do catecismo da Igreja Católica e também algum conhecimento de apologética, sabendo as razões da nossa religião católica e também tendo condições de refutar os seus erros, sejam de caráter doutrinal, seja de caráter de argumento histórico, que usam muito, né, porque os protestantes são especialistas em propaganda e em, verdadeiramente aqui podemos colocar fake news em matéria religiosa, principalmente quando o assunto é a história da igreja. Então não sai da boca deles a Inquisição, não sai da boca deles as cruzadas, não sai da boca deles várias coisas que usam para difamar a igreja através de falsos fatos e falsos argumentos. Bem, isso eu tenho visto, nós vemos como se propaga na nossa época o protestantismo. Eu posso dizer para vocês que isso para mim é uma causa de muita tristeza, porque nós vemos tantas pessoas longe do caminho da salvação. Vemos tantas pessoas enganadas por um falso Jesus, porque os protestantes realmente não creem em Jesus. Porque Jesus ensinou que nós precisamos praticar virtudes, precisamos seguir os mandamentos da lei de Deus para nos salvar. E os protestantes ficam dizendo nesses seus antros que a pessoa basta fazer um ato de fé que ela já está justificada, ou seja, salva. Eles distorcem a Sagrada Escritura, recortam um pedacinho da epístola de São Paulo aos Romanos e esquecem de tantos e tantos outros escritos, documentos que nós temos na Bíblia Sagrada que mandam, que requerem as boas obras para a salvação. E como os protestantes acham que as boas obras não são essenciais para a salvação, nesse ponto eles são contra Jesus, eles falam de marcha para Jesus, mas a marcha é contra Jesus. Porque Jesus diz assim: se queres entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. E aquelas pessoas que têm a fé, porque quem não crê já está condenado, disse o próprio Jesus, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, as pessoas que têm a fé, ele vai julgar segundo as suas obras. E aos que fizeram boas obras, estes vai levar ao céu, consigo, para o céu. Dirá: vinde. E aos que praticaram más obras nesta vida, veja, não basta a sua fé. Se tiveram a fé, mas praticaram más obras, ele pedindo conta das obras, vendo as suas más obras, dirá: vós, apartai-vos de mim, malditos. É assim. E também aqueles que dizem como eles, ficam dizendo, Tarcísio e companhia, estão falando de Senhor, 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 citando a Bíblia. Muito bem, que bom citar a Bíblia, mas tem que seguir. É necessário seguir. Cristo é rei, os mandamentos de Deus têm que ser observados. Um dirigente tem que cuidar para que a lei de Deus seja observada também, na medida que ele pode, claro. Evidentemente, circunstâncias são terríveis na nossa época. Mas isso não deve ser apenas oportunismo. Não deve ser apenas para ganhar votos, para conseguir apoio. Isso tem que estar no coração. Esse zelo e esse cuidado para com a santa lei de Deus. E isso eu digo não só no espectro político, que é importante, mas no espectro pessoal. Não podemos pensar que nós somos eleitos e basta uma profissão de fé diluída com várias negações da fé, porque eles negam vários pontos fundamentais da doutrina cristã, os protestantes. Se quer conhecer a doutrina cristã,
eu recomendo, nós temos um livro que eu traduzi, o Catecismo de São Roberto Bellarmino, um cardeal e doutor da Igreja Católica. Ele escreveu um catecismo, na verdade dois, eu traduzi os dois numa forma de um livro só, né? Se chama Doutrina Cristã. E ali o primeiro é bem resumido, é o que a pessoa tem que saber de memória, e no outro as explicações e tirando as dúvidas que normalmente os protestantes têm e que com isso eles se enganam, né? Eles não sabem responder. Também tem uma outra obra que eu recomendo, que também traduzi para a conversão dos protestantes, que é a Exposição da Doutrina da Igreja Católica em Matérias de Controvérsia, de um grande bispo francês e um grande orador, Monsenhor Jacques Benin Bossuet. Também uma obra essencial e de referência, tá? Para que a pessoa veja o que realmente a Igreja Católica ensina, que não é o que os protestantes dizem, que mal sabem a própria religião. Nós temos que ensinar protestantismo para os protestantes, porque eles não sabem os próprios erros que eles acreditam, e ainda, claro, ainda mais ignoram o catolicismo. Tá bem? Nem se fala. Não sabem nem a sombra do que é a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Então, tem essa obra que eu traduzi também, pequena, tá? Uma obra que inclusive depois tem um índice bíblico contra os erros protestantes. E para terminar, recomendo também a obra que eu traduzi do latim, do padre Leonardo Lécio, um sacerdote jesuíta, tá? Doutor em teologia, que escreveu a obra Qual Fé e Religião Escolher. Aí ele compara com muitos argumentos, tá? São 10 razões ao todo, né, que na escolha entre catolicismo e protestantismo a pessoa deve escolher, sem dúvida, pelo catolicismo. Aí depois também tem um apêndice sobre a salvação e outras coisas. Então, são obras que valem muito a pena para aquela pessoa que está começando, tá? Que tem dúvida. Por exemplo, você é um protestante, mas você é uma pessoa humilde, pelo menos, né? Quer dizer, você vê que aqui, né, nós não chegamos ontem, né? Tem muitas pessoas católicas aqui que conhecem o catecismo, argumentos da Sagrada Escritura. Vocês podem ver, muitas pessoas protestantes apreciam nossos vídeos aqui, porque nós temos fundamentação. Então, para vocês, certo, que querem realmente, de uma maneira séria, servir a Deus aqui nessa terra, tem que saber qual é o caminho verdadeiro. Não pode ficar aí, né, nesse erro do protestantismo, que é erro. Você vê vários erros grosseiros, tá, em matérias evidentes, que esses erros já foram refutados e são pó, né, na realidade, por parte daqueles que buscaram a verdade, chegaram até a verdade. Então você que está nesse caminho, procure se aprofundar, está bem? E eu também me coloco à disposição. Eu sou um pai de família, tenho minhas ocupações, mas dentro do possível, se quiserem, né, se de maneira idônea estão em busca da verdade, quiserem algum esclarecimento e alguma dúvida pontual, podem colocar aqui também, certo? Que vou estar me esforçando para esclarecer a vocês. Mas o que tem que ficar claro é que tem que parar essa marcha ré, né? Essa marcha para o erro, essa marcha contra Jesus, e começar uma marcha realmente para Jesus, para o Jesus de verdade, porque o Jesus de verdade não é esse Jesus retratado pelo protestantismo. Isso nós já pudemos mostrar em alguns vídeos mais antigos aqui do canal, e se Deus quiser vamos mostrar ainda mais de acordo na medida que surgem as oportunidades, como agora surgiu com essa marcha infeliz. É uma pena que tantas e tantas e tantas pessoas, né, que podiam estar honrando o Santíssimo Sacramento do altar, Nosso Senhor Jesus Cristo, podiam estar fazendo uma boa confissão, quem sabe, dos seus pecados, restaurando em si a graça de Deus, e estão nesse lamaçal protestante. Isso é triste. Eu lamento muito, eu sinto muito, porque eu sei o que eles perdem, o que eles estão perdendo, eu sei o grau do engano e a feiura do erro, né? E a gravidade do erro, o que isso pode acarretar, eu sei as consequências que isso tem para a vida deles, para a vida futura, para o juízo, né, de Deus. O que essa gente vai argumentar e vai dizer? Né? Falsificando as Escrituras, falsificando o Evangelho, distorcendo a mensagem de Jesus Cristo. Não tem defesa nenhuma. Então, juntamente com isso, né, com esse nosso esforço, peço que os nossos amigos católicos também rezem pela conversão dos protestantes. É muito importante, eu acredito que muitas vezes alguns demônios somente com jejum e oração que nós vamos conseguir expulsar. Nós vemos pessoas aqui teimosamente ignorantes, nós tentamos esclarecer, iluminar, indicamos um livro,
damos para a pessoa alguma ideia do que é a verdadeira doutrina contra o seu erro, e a pessoa insiste sucessivamente em dizer asneiras e, como se pode dizer também, não é? Em rastejar, em ficar se rolando na lama, como se aquilo ali fosse bom. Eu sinto muito por essas pessoas e ardentemente desejo a sua conversão à fé católica. Eu sei que assim elas serão realmente felizes aqui nessa terra e, principalmente, vão usufruir, né, com os santos, com os anjos, da visão feliz de Deus na eternidade, a visão beatífica da Santíssima Trindade, né, e assim haverá realmente, né, ali nós teremos realmente, estaremos na nossa pátria celestial. Então vamos buscar esse caminho e vamos tentar ajudar o nosso próximo na medida do possível daqui para frente, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.